Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline. Eu sou a Larissa. Nós somos as Black Friends, como vocês já sabem. E hoje nós viemos conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre preconceito. É um assunto que tá viralizando aí, movendo o mundo praticamente, mas que precisa ser falado. A gente não pode mais calar a nossa voz. Roda a vinheta. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Hold up. Wait a minute. Bom, sabemos que a Lei Áurea ela foi assinada há 2 séculos atrás, porém de lá para cá não mudou muita coisa. Nós ainda continuamos sofrendo com o racismo, sofrendo a descriminalização pela cor da nossa pele, pela textura do nosso cabelo. É uma descriminalização um pouco mais velada em alguns casos, porém em outros nem tanto. A gente pode tirar pelo que está acontecendo hoje no mundo, né, gente? Não posso dizer que foi por conta do país que todo mundo fala que é de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que agora está fazendo protestos, então ninguém vai calar a nossa voz, fazendo um monte de mobilização no Instagram, nas redes sociais. Está sendo tudo muito válido. Porém, até quando isso vai? Vai ser só mais uma semana de protesto? Ou isso realmente vai mudar alguma coisa nas nossas vidas? Essa é a nossa preocupação. Essa é a preocupação que nós pretos temos. Porque a gente sabe o que está acontecendo. A gente está vendo o que está acontecendo. Aconteceu com uma criança de 5 anos, o Miguel, que a patroa simplesmente deixou ele lá no elevador. Aconteceu com o João Paulo, que morreu. Atiraram nele, ninguém sabe por quê. Primeiro atiraram para depois perguntar, que é o que acontece nas grandes periferias, né? Então, de repente, uma pessoa que nasce da cor preta e vive numa classe social diferente da periferia, vive sim seus preconceitos. Todo mundo sabe que existe preconceitos, não só de cor, tá, gente? A gente não tá aqui para falar só de cor e nem se vitimizar. A gente tá aqui para expor a nossa opinião e contar a nossa história de uma forma com que talvez a gente nunca tenha contado. Então, e entender que o preto ele sofre preconceito a todo momento, a todo tempo nós sofremos preconceito. E indiretamente ou diretamente. Nem sempre o preconceito é quando a pessoa te chama de macaca, quando a pessoa te chama de neguinho, quando a pessoa te chama de cabelo pichain, cabelo duro. Nem sempre o preconceito está aí. Existem muitos outros tipos de preconceitos. Assim como o magro sofre preconceito, o gordo sofre preconceito, o japonês e os gays, e a gente sabe que existe tudo isso, e essas pessoas são importantes sim. Porém, hoje a gente vai falar dos pretos, que somos nós. A gente quer defender a nossa origem. Porque nós estamos num lugar de fala. Nós podemos falar porque passamos por algumas situações onde a gente pode vir contar para vocês. E pode tentar fazer com que isso mude, porque isso precisa ser mudado, urgente. Nós não somos menos inteligente pela cor da pele, ou talvez não consigamos fazer algo que alguém com a pele mais clara possa fazer. Isso não existe. Assim como a pessoa que é branca, ela também pode fazer as mesmas coisas que nós. Não existe diferença entre isso. E eu acho que isso deve ser mudado. Deve ser mudado. Vai ser muito difícil, porque como um patriarcado, é algo que já está enraizado na nossa cultura. Nós sabemos como que é ser mulher e ser mulher negra no Brasil. E é uma coisa assim, completamente difícil. Não é uma coisa simples. Eu ouso dizer que eu era totalmente contra a cota de pretos. Quando saiu esse assunto, cota de preto. Por que cota de preto? Se eu sou tão inteligente quanto uma pessoa branca, se eu sou tão capaz como uma pessoa que estudou em tanto escola pública como escola particular, pra quê? Eu não acho que seja justo isso. Porém, quando eu bati em uma empresa e eu não fui aceita, porém, quando eu entrei na faculdade e eu era uma das únicas pretas na sala, porém, quando eu entrei num banco de classe mais elevada e eu fui perseguida pelo segurança, sei lá o que ele pensou, que eu ia roubar ou que eu ia fazer alguma coisa dentro do banco, porque o perfil das pessoas que estavam lá dentro era diferente dos meus, eu entendi que de fato essas coisas precisam ser mudadas. Que realmente é muito constrangedor você entrar no mercado e você sentir que muitas pessoas te olham, que você
é perseguido até mesmo, que aconteceu até com pessoas que eu conheço, pessoas da minha família, que fizeram ela tirar tudo de dentro da mochila para ver se ela tinha roubado alguma coisa, porque ela era da pele preta. Coisa que talvez isso não aconteça com o branco, ou dificilmente aconteça. Essa semana eu vi uma reportagem que falaram que a gente tem que usar máscara, todo mundo sabe que estamos passando por uma pandemia, e se você estivesse na sua rua hoje, sei lá, 11 horas da noite com seu namorado, de repente, sei lá, tá matando a saudade, tá ali se despedindo dele e passa um preto com uma máscara no rosto. O que você ia fazer? Qual seria a sua reação? Se passa um carro de polícia naquele momento, você ia pedir ajuda, você ia correr pra dentro, o que você ia fazer? De repente aquele negro ele só tá passando pra ir pra casa dele, só que durante muito tempo a gente vê essa cena se repetir. Bate primeiro, pergunta depois. Quantos pretos, principalmente os homens, né, passam por isso, de serem coagidos na rua por policiais, como aconteceu o caso do Floyd lá nos Estados Unidos, e como acontece aqui também, gente. Aqui acontece muito. Eu tenho casos bem próximos. O meu irmão, por ser homem e negro, ele uma vez foi jogar o lixo para minha mãe e foi parado, foi abordado pela polícia. Ele estava jogando lixo. O que ele iria fazer demais? Ele já foi pedido para sair de uma barbearia para ser revistado. E ele nunca fez nada de errado, sempre trabalhou. Aí você para e pensa, por quê? Porque é negro? O branco não rouba, o branco não mata. E os crimes de colarinho branco? Como é que fica? Esses são ainda muito maiores, né? Porque a gente não vou generalizar. Mas muitas pessoas fecham os olhos e não veem o que acontece com quem tem dinheiro. Como no caso do menino Miguel. Que a patroa, ela tinha dinheiro, ela pagou os 20 mil de fiança dela e hoje está na casa dela. E esse menino vai voltar pra mãe? A vida dele vale 20 mil reais? Não vale. Então são coisas que precisam ser mudadas urgente no nosso país e no mundo. Assim como o que aconteceu nos Estados Unidos. O rapaz não vai voltar. E a gente não quer ser morto para ser lembrado, a gente quer ser lembrado em vida. O meu legado, eu quero que ele seja em vida. Eu tenho medo de ter filho e o meu filho nascer da cor preta e ele ter menos oportunidades do que um filho de uma pessoa branca. Porque ele é da cor preta. E eu passei por algumas experiências um pouco desafiadoras na minha vida, né? Como eu falei, a gente aqui não tá pra se vitimizar, mas sim pra contar nossas experiências. E eu passei por um momento em que eu tinha um relacionamento com um rapaz branco e a mãe dele falava pra ele que não queria ter netos pretos. Aquilo me marcou tanto que eu lembro até hoje. Claro que, como a gente vê nas mídias e muitas outras pessoas, hoje a gente tem referência na televisão. Naquela época a gente não tinha. Isso entra muito dentro do assunto do nosso canal, que é pele, que é cabelo. A gente quer falar sobre as nossas experiências, sobre transição capilar. Só que a gente não tem como falar de tudo isso sem falar da cor da nossa pele, sem falar das nossas experiências. E sem contar o quanto é desafiador viver num Brasil, ser da pele preta, ser da classe pobre e, enfim, não ter oportunidades que talvez outras pessoas com diferencial, que eles acham que é um diferencial, que pra mim não é diferente. Eu tenho amigos de todas as etnias e a gente não gostaria que isso fosse diferente. Porém, não dá mais pra calar, não dá mais pra fingir que nada tá acontecendo. Já pegando o gancho da Lari, onde a ex-sogra dela enfatizou, né? Enfatizou que não gostaria de ter um neto da pele preta. Eu venho falar para todos vocês, viu, gente? Nosso país não existe raça pura. Aqui, a miscigenação aqui é muito forte. Não existe branco puro, preto puro. Não existe, é uma mistura. Inclusive, a minha avó, por parte de mãe, ela é branca. Falando aqui de seres humanos. Pessoas que respiram, pessoas que precisam comer, precisam vestir, precisam viver, né? E a gente só quer viver dignamente, a gente só quer ter oportunidades como um branco também tem. Eu, quando eu escolhi a minha faculdade, hoje eu sou formada em recursos humanos, eu escolhi essa profissão exatamente para entender o porquê que os entrevistadores não me aprovavam nas entrevistas, sendo que eu tinha as qualificações necessárias. Eu recebia mensagens falando: você não foi aprovada dessa vez, mas o seu currículo vai ficar aqui no nosso banco. Banco é esse que... não sei que banco é esse.
que é pior do que o meu banco, que o meu banco ainda lembra de mim, me liga, me cobra. Esse banco não é. Nunca retorna. Retorna, eu nunca recebi uma ligação. E eu nunca quis acreditar que seria por conta da minha pele. Eu nunca quis acreditar que seria por conta do meu cabelo. Eu demorei muito para entrar na transição exatamente por isso. Porque eu tinha enraizado dentro de mim de que no escritório, na área administrativa, eu não poderia ter o cabelo afro. Porque e na recepção e na venda, eu já trabalhei em todas essas áreas. Porque não era bonito, esteticamente falando, no estereótipo de beleza de antigamente. Hoje, graças a tudo que está acontecendo no nosso mundo, as coisas estão mudando. Das partes da minha vida que eu nunca vou esquecer, foi um momento em que eu tinha, sei lá, por volta dos meus 15, 16 anos. E eu e minha prima, nós somos pretas, e a gente andava com uma amiga nossa, a Mirna, que é loira. E ela era mais amiga dessa minha prima do que minha, e, enfim, mas era amiga. E aí ela falou, vai ter um concurso da Garota Capricho lá no Shopping Anália Franco, vamos lá pra gente ser capa da revista Capricho, enfim. E aí eu, iludida, né, fui. Gente, chegou lá, era fila quilométrica que vinha da rua pra dentro do shopping. Eu só via loira dos olhos azul, loira dos olhos verde, loira do cabelo curto, loira do cabelo comprido. Nem loira cacheada, tá? Era loira de loira. E uma ou outra morena, mas o cabelo liso até a bunda, enfim. Não que isso seja um problema, a gente não tá falando de belezas aqui, né? Beleza tá nos olhos de quem vê. Mas ali eu entendi que aquilo era o estereótipo de beleza. E desde ali por diante eu percebi que eu vinha tentando me mudar, né? Eu não tinha problemas com a minha cor, mas eu achava que o meu cabelo tinha que ficar liso. Então foi onde a gente entra naquele círculo vicioso de química, de chapinha, de mega hair, que não tem problema nenhum porque eu me sentia bem daquele jeito. Só que, porém, não era eu. Hoje eu entendo que aquela ali não era eu. Eu vi um vídeo da Thelma Regina, que foi a ganhadora do Big Brother, e ela falou que nunca essas coisas que acontecem, o pessoal atacando ela na mídia, em live e tudo mais, não mexe com ela. E isso é ótimo pra ela. Porém, não é todo mundo que reage assim. Cada pessoa tem a sua maneira de reagir. Cada pessoa tem o seu momento de reagir. Talvez em um momento em que eu esteja mais sensível, vai mexer comigo. Como tudo isso que está acontecendo hoje está mexendo. A gente está num momento de pandemia, a gente está num momento em que a gente está trancafiado dentro das nossas próprias casas, passando por crise de ansiedades, várias questões internas, e aí vem todo mundo que está acontecendo aí fora, mexer com coisas que talvez estava quietinha aqui dentro. E hoje eu percebo que é isso que está me fazendo não calar. E a gente também tem que levar em consideração o seguinte: na mídia, na internet, né, nas redes sociais, eu pude perceber na terça-feira que teve o Blackout Thursday. Tinha muita gente postando contra o racismo, tanto famosos quanto influencers, pessoas de todos os ciclos que estavam postando contra o racismo. Eu, Aline, particularmente, parei e fiquei pensando, se existem tantas pessoas assim contra o racismo, por que existe racismo? Não consegui entender, não veio à minha cabeça, pra mim a conta não fecha. Porque se todo mundo é contra o racismo, é algo que não deveria existir. Eu vi também o canal da Gabi de Preta, que ela fala muito sobre tudo isso, né? Ela tem muita propriedade para falar também. E ela falou, tá, legal, vocês estão postando aí a tela preta, estão sendo tudo apoiadores da causa, mas e quantos amigos pretos vocês têm? Quantas pessoas que você é dono de empresa, um exemplo? Quantos pretos empregados na sua empresa você tem? Quantos pretos no cargo de diretoria e de cargos renomados vocês têm dentro da sua empresa? Ou você só tem o preto empregado, o preto babá? E aí? Né? Que é realmente algo a se pensar, né, gente? Porque, claro, a gente já tá falando que tá mudando, mas tem muita coisa ainda pra mudar. E é essa a intenção do nosso vídeo. A gente quer falar sobre o que a gente quer que mude, não sobre o que já tá acontecendo. Já tá acontecendo. E um detalhe muito importante, isso sempre aconteceu, tá, gente? Só que agora tá sendo filmado. Essa é a diferença. Exatamente. Porque não vem falar que agora um policial matou um preto. Agora um preto foi perseguido, agora um preto levou um tiro
de uma bala perdida na periferia. Não, gente, isso acontece todo dia. E com milhões de Com pessoas, milhões de inclusive. pessoas, Só que não não só é os pretos. televisionado. Mas a gente tem que defender a nossa raça, a gente tem que defender o futuro da nossa etnia, a gente tem que defender o nosso futuro. E fazer um futuro melhor para os nossos filhos. Exatamente. Né? Porque, sim, dá muito medo de ter um filho e perceber como o mundo tá louco. Como acontece coisas assim inescrupulosas, porque os nossos governantes não dão o total apoio que a sociedade, a minoria, né, da população merece. Quando houve aquele problema lá em Paraisópolis com os 9 garotos, se eu não me engano, tinha uma garota, eu não lembro ao certo como foi. Mas teve esse problema e alegaram que eles estavam no meio de uma comunidade incitando violência, porque falaram que eles que começaram a atacar coisas em policiais, ok. E o jovem João que estava dentro de casa? Com os primos. E o que eles podem falar contra isso? Porque aqueles jovens estavam no meio da favela. Dentro de casa também não é seguro? Onde é seguro? Onde eu posso ficar? Onde o meu filho pode brincar? Gente, é um assunto delicado, né? Realmente, cada um sabe aonde isso acessa, qual emoção acessa. Eu quero terminar aqui só refletindo bastante, porque eu percebo que durante muito tempo da minha vida, eu mesmo me zoava perante aos meus amigos, perante a pessoas do meu trabalho, tipo, tinha que ser coisa de preto, tinha que ser a preta, porque eu não queria que me zoassem, então eu me zoava. E eu queria que as pessoas dessem risada, levassem numa boa, e de fato, durante muito tempo isso não me incomodava, porque eu tava sendo eu sou assim, e tá tudo bem. Porém, eu percebi que era uma forma de proteção, que era um escudo que eu usava. E a partir do momento que você percebe que algo tem que ser mudado, que algo tem que ser falado, que algo tem que ser mexido, eu acredito que aí já tá o grande segredo, a grande questão. Eu conversando aqui com a Aline, a gente tava debatendo sobre isso, mas e aí, o que a gente pode fazer para mudar? Como que a gente vai mudar esse cenário? Como que vai deixar de existir o preconceito? E a gente já entendeu que não vai deixar. Não é? Porque, como eu disse anteriormente, a gente precisa mudar cada um, mudar aqui, ó. Fazer a sua parte, faça a sua parte, sabe? Pensa antes de repente falar com uma pessoa. Porque você pode magoar, você comentar. Às vezes não, porque tem pessoas que levam super na esportiva, mas às vezes você comentar do cabelo, comentar da pancinha que tá pra fora. Gente, isso magoa as pessoas, magoa. Talvez seja só uma brincadeira e você realmente esteja só brincando com aquela pessoa, mas magoa. A gente tem que pensar muito antes de falar. E talvez aquela pessoa aquele dia não estava com a brincadeira. Tem muito disso também, né? A geração Nutella. Não, gente, tudo bem, existe sim essa questão da geração Nutella, que é um termo. Na minha época de escola mesmo, se eu fosse da geração de hoje, muitos dos meus amigos hoje estariam presos, porque a gente se zoava e era tão saudável, era tão gostoso. Mas eu não gostava. Eu não gostava. Gente, eu não gostava. Não vem falar do meu cabelo. Não gosto. Eu nunca tive. Mas por isso que eu não queria ficar com o cabelo solto. Não queria alisei, muito nova. Por conta disso. A gente acaba tentando modificar a gente pra encaixar num padrão que... Se encaixar num padrão hoje, como eu sou uma adulta já, e a gente pensa diferente... Falo, aconteceu naquela época, mas hoje eu não mudaria pra encaixar no mundo de ninguém. Porque eu me amo do jeito que eu sou. E a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Não aceitar que as pessoas diminuam a gente por nada. Porque nós podemos sim. Nós temos que sempre ter isso dentro da gente. Eu posso, eu consigo. Não se diminuir por qualquer pessoa que chegar e falar pra você, não, você não pode por isso ou por aquilo. Não se sentir inferior, né? Porque, como a gente falou aqui em todo o vídeo, era isso que acontecia, a inferioridade, né? Acontecia muito isso, de ser inferior. E mesmo que os entrevistadores não me falavam,
eu sabia que era por conta disso. Eu saía com essa sensação de que não me contrataram por conta disso, de que, enfim, eu não tive aquela oportunidade por conta disso. E durante muito tempo eu me culpava, né? Poxa, será que se eu fosse diferente, será que se eu tivesse usado um batom menos, né, menos chamativo, será que se meu cabelo tivesse preso? E gente, não tem essa de será. O correto é você acordar, se olhar no espelho, se amar, se sentir linda e botar a cara no sol mesmo, sabe? E fazer o que você tem vontade de fazer. E tá tudo certo. Esse é o certo. É essa a questão, essa liberdade que a gente tá buscando, essa liberdade que a gente quer ter, de poder sair na rua e ser quem a gente é, sem críticas, sem títulos, sem precisar passar por aprovação de ninguém. Então é isso. Vamos finalizar por aqui, gente, porque é um assunto muito amplo, um assunto que pode sim ser tratado em outros vídeos, que a gente pode muito bem vir aqui falar com vocês sobre, mas que a gente não pode deixar de falar, Sim. Não pode se calar. Quero agradecer por vocês terem ficado com a gente até aqui. É um vídeo longo, mas precisava ser longo. Eu acredito que dentro desse vídeo a gente conseguiu expressar tudo que a gente estava sentindo nesse momento, né, de angústia, nesse momento de dor. Por tantas pessoas que perderam alguém, a gente acaba se sensibilizando com tudo que está acontecendo. E é uma junção, né, um movimento assim, que faz que de fato não pode ser calado. Então, gente, obrigado, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Compartilha com seus amigos, dá o joinha, comenta aqui embaixo. A gente tá fazendo bastante vídeos legais também lá no IGTV, Sim. lá no Instagram. Então, se vocês gostaram da nossa história, se vocês querem entender mais, querem saber mais, gente, fica à vontade. Isso aqui é um canal aberto para todo mundo se comunicar, todo mundo se falar, pra gente se divertir também. Mas pra falar de coisa séria, não tem que falar de coisa séria. E não, nós não iremos nos calar. Ninguém vai nos calar. Tchau!